O quintal nasceu da necessidade de conciliar a maternidade solo com o profissional. Esse associar de coração e pão, né? Então, como que eu poderia cuidar da maior riqueza dessa vida, né? Que está comigo, que veio a partir de mim, né? Que é o Cadu, meu filho. E com ele co-criar, né? A possibilidade financeira, assim, que também me permitisse um mergulho nesse universo ilimitado, né? Que é o universo da criança. Então veio dessa necessidade esse projeto Quintal do Cerrado. Essa raiz que nutre, né, essa ideia do quintal, ele vem da naturologia, que é a minha formação, né, que é a minha profissão. Então eu vou contar um pouquinho dessa filologia, né, da palavra, assim, naturologia, né? Então é uma profissão que ela vem estabelecer uma ponte, né, entre algumas dualidades que nós temos, inclusive no nosso vocabulário, né, para se expressar. Então a gente entende naturologia como o logia vem de logos, né? De uma comunicação, de uma conversa, de um diálogo. Então, e natura pode-se pensar como natureza naturante, né? E, e não nesse sentido linear de natureza como algo natural exclusivamente. Então, para essa ponte ela acontecer, eu tenho que dar um espaço, né? Para esse diálogo acontecer, eu tenho que criar esse espaço. E a naturologia vem muito nessa composição, né? Que cria esse espaço entre o que eu vou falar, né? E o que eu vou falar, ele também não vem de preconceber o que eu quero ouvir, né? E também não vem da angústia da dúvida, né? Do não conhecer, do não saber como o outro vai receber, né? Então, esse falar, esse logos, esse espaço, ele vem de chegar no ouvido do outro, né? Como eu posso me fazer chegar no ouvido do outro, né? Para que ele se expresse. Então, essa é a naturologia que eu acredito, né? A naturologia que eu vivencio e que eu procuro caminhar nessa ponte, né? Com as pessoas que eu me encontro, com as pessoas que eu atendo. E agora nesse projeto inicialmente destinado a crianças, né? Então tem essa raiz, né, como base. Contextualizando um pouco mais a naturologia, os pilares do curso são as medicinas orientais, né, a medicina tradicional chinesa, a medicina ayurvédica e fazendo, né, essa ponte com a nossa medicina ocidental. Então é uma graduação onde a gente estuda diversas práticas complementares em saúde, né? E dentro desse contexto de estabelecer essa ponte, né? Com o outro, esse diálogo, né? Então, que contexto que esse outro está inserido, né? Para que ele possa rever os sintomas, para que ele possa chegar
né, numa compreensão da sua própria saúde, né, para que ele possa ser proativo no seu movimento de saúde, né, dentro das escolhas que ele faz, dentro dos pensamentos que ele tem, né, dentro dos sentimentos, dentro das ações. Então, para que essa comunicação esteja verdadeira, assim. Então, a raiz do quintal, ela vem muito daí, né, desse conversar, né, desse verso, desse estar junto, desse observar o que vai surgir nesse diálogo. Numa conversa, nós não traçamos, né, por onde nós vamos nessa uma conversa sincera, né? Quando você senta para conversar, para dialogar com alguém, você não traça um método. Olha, eu vou conversar aqui, aqui, ali, eu quero chegar neste ponto, né? Então isso é muito da dinâmica que acontece no quintal, né? A dinâmica do receber essa criança que está entrando, do escutar, né? O som que está chegando e isso passa a ser ali a naturologia, né? Isso passa a ser a natureza como naturante. Esse jogo que acontece entre naturante e naturado, né? Essa interação é o que nos faz realmente perceber de que as pessoas, elas são desmedidas, né? Não existe uma métrica exata em que todos se enquadrem e nem uma fórmula, né, para fixar, para se distinguir, né, que as pessoas se distinguem de caso para caso, e assim também é a terapia, né, o processo terapêutico, é lidar com o que você, com o incontrolável, né? Lidar com o imprevisível. Então, isso é o que compõe ali o nosso quintal, né? Essa interação entre o que está sendo recebido, entre os apoiadores, né? Quem está trabalhando ali naquele contexto do quintal. E essa é uma comunicação que passa a acontecer. Então, assim como um processo terapêutico, né, lidar com esse imprevisível, a vida é essa lida, né? A vida, ela é imprevisível, ela é um fluxo em que o dia a dia nos coloca, né, o que será. Então, essa é muito a raiz também do nosso quintal, é vivo, né? Nós pretendemos receber a partir da vida, né? E é um movimento a partir da vida, assim, em prol à vida. E é dessa maneira que nós quintalamos, um verbo que a gente adotou. É dessa maneira que nós quintalamos com as crianças e com quem participa, né? Os pais, ou a terceira idade, com quem estiver ali nesse quintal junto a nós. O quintal é esse brincar, esse versar, né, esse conversar natural e que respeita a natureza, né, enquanto ela própria, a natureza de cada ser humano, né? E, de certa forma, ele é também um conhecimento que ele não é industrializado, né? Ele não precisa inventar, ele já existe, né? Então, essa naturalidade, ela existe, ela é viva, ela é acessível, né? Ela é gostosa, ela é prazerosa, ela vem desse movimento do belo, né? Do bom, do verdadeiro. Então, essas positividades, essas pérolas, elas são parte da nossa composição, assim. E chega num momento em que é necessário se relembrar, né? Se relembrar que o simples é natural ser simples. A importância do quintal
é fazer diferente. Eu acho que fazer diferente. Fazer um caminho que naturalmente a gente sempre caminhou é uma coisa, né? Agora fazer um caminho em direção à natureza é esse fazer diferente, assim, né? Esse mergulho no afeto, né? Esse mergulho no contato, esse espaço, criar esse espaço, né, interno para reconhecer a extensão, né, dos outros que nos cercam, assim. E isso é muito relevante, esse observar o outro é muito relevante porque naturalmente nós não estamos sós, né? Nós temos as plantas, nós temos os amigos, nós temos a família, nós temos o alimento que nos nutre, nós temos a brincadeira, nós temos o momento de, de brincar mais sério, brincar coisa séria. E isso é muito rico. O que é relevante é reconhecer o outro, que de fato não é o mesmo que nós, né? Mas nós estamos numa mesma casa, né? Nós estamos num mesmo ambiente, nós estamos num mesmo espaço. E então nós estamos juntos, né? Nós somos diferentes, mas nós estamos juntos. E isso é extremamente relevante, assim. Eu acho que para nossa saúde, né? Em um contexto amplo, gigantesco, biopsicossocial, necessário, urgente, né? Nesse mundo terra, nessa casa grandiosa de todos nós. Nesse cenário atual, né, com as economias criativas, surge essa diversidade, né, de projetos, essa diversidade de criar, estabelecendo de certa forma essas pontes, né, porque todos os projetos que a gente começa a ver, a gente percebe essa sintonia, né, dessa necessidade de voltar ao simples, né, de voltar um olhar para a natureza, de voltar um olhar para uma autoconsciência. Então, é magnífico, né? Isso está acontecendo mesmo diante de todo esse contexto, mas está sendo enriquecedor poder fazer parte desse movimento, né? De uma economia criativa que a Lei Aldir Blanc tanto proporciona, tanto tem proporcionado. E esses enlaces, né, dessas dicotomias que já vêm de tempos, assim, que estão adoecidas dentro da gente, né? Então, corpo e alma, natureza e cultura, consciência e instinto, voluntário e involuntário, né? Espírito, mente e corpo. Toda essa cisão, eu acho que ela vem ser unida, assim, diante desses projetos, dessa economia criativa, assim, né? Essa partilha em que eu sou e o outro também entra, né? E eu dou espaço e tudo vai sendo tecido e criando algo orgânico, né? Algo que a partir dali um novo movimento vai se alavancar, um novo movimento vai surgir para mim e para o outro que está participando. Então, acho que essa é a relevância maior diante desse nosso cenário. Os apoiadores do quintal são pessoas que estão nessa sintonia de ver essa comunicação, esse espaço desse diálogo, né, dessa conversa, que envolve saúde, educação e arte, né? Então, saúde como
uma ausência de sintoma, né? Como uma compreensão, como uma experiência desse contexto, né? Do que eu vivo, com o que tem ao meu redor, como que eu me comunico com isso, né? Como que eu me comunico comigo, como que eu me comunico com o outro. Educação, porque nós estamos aqui para aprender sempre, né? Então, educação para além de um método específico, né? Para além de uma linearidade, né? E arte, porque só ela é a ponte, né? Só ela acessa esse espaço de deixar esse diálogo acontecer, assim, de deixar o outro se mostrar como ele é, e você se apaixona por isso, e aí você quer estar ali, você quer que aquilo dure eternamente, né? Essa é a arte, essa é a arte que permeia eu, que permeia você que está me ouvindo, que permeia tudo que você tem de melhor. E são pessoas, primeiramente, são pessoas que eu amo muito, são pessoas queridíssimas, amigas, parceiras de vida, assim. E aquelas pessoas que dá vontade de, posso guardar essa pessoa num frasquinho e levar aqui comigo, né? E a gente realmente guarda, a gente guarda aqui no coração. E esses são os apoiadores hoje do Quintal. E o Quintal, ele é um projeto que ele é mutante, né? Ele não é para ser apenas nesse contexto de interação direta, vivencial com crianças, né? Ou com adultos. Ele também é para ser através de uma exposição, né? Das peças. Ele também é para ser através de uma apresentação artística, né, de uma apresentação corporal, de uma apresentação onde vai envolver o circo, né, onde vai envolver a poesia, onde vai envolver a aquarela, né, onde envolve esse tocar o outro, sempre essa ponte. Eu acho que essa é a mutação que o Quintal vai sendo formado, assim, que ele vai se apresentando aos poucos. E os apoiadores, claro, são os que dão essa forma junto comigo, assim. O quintal da minha infância era na casa... Teve vários quintais, assim, mas um bem marcante é o quintal dos meus avós maternos, que é ali no centro de Rondonópolis, onde hoje é a Unimed, a farmácia da Unimed. Então era quase que um quarteirão inteiro e tinha muitas árvores, assim, ó, jabuticaba, cajamanga, vários cajueiros, bananeira, tinha muitas plantas e a gente brincava muito nessas árvores, assim, nesses frutos, na goiabeira. E essa interação do subir na árvore, né, de ver quando meu avô não sobe hoje na jabuticaba, que está cheio de flor, né, essa riqueza de, nossa, então a flor da jabuticaba, olha só, a frutinha vem aqui do caule, ela não fica pendurada igual a goiaba. Nossa, igual o cajamanga, sabe? Essa sensibilidade. Opa, hoje não tem flor. Vamos subir na goiabeira, que ela é muito legal, né? Os galhos são mais próximos, ela é mais escorregadia, mais desafiadora. Não, hoje vamos subir no pé de pinha, né? Porque, nossa, tem muitas pinhas lá, os passarinhos ficam lá também, vamos para lá. Então, esse foi o meu quintal, assim. E no próprio cerrado também, né? No sítio, essa interação com os animais, na beira do rio, com a água, sempre, assim, sempre com a água. A água é um elemento único, né? Não é à toa que eu falei, o que não pode faltar no meu quintal é vida, então a água é vida, né? Tudo vem daí, da água. E isso é a lembrança do meu quintal, assim, do meu quintal.